Boa noite, meus queridos amigos concurseiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo, né? Então, meu nome é Marisa Monteiro, eu sou professora de matemática, e também concurseira. O meu objetivo é estudar juntamente com vocês, para poder testar, né, os meus conhecimentos, aumentar e ajudar vocês também, tá? A última aula foi de Direito Processual Civil e hoje nós vamos começar a primeira aula de Matemática. Deixa eu colocar aqui para apresentar a tela inteira. Agora vamos aqui. Vamos começar a apresentação então. Então, eu peguei o último edital do TJ São Paulo Interior, e está tendo, assim, boa movimentação da banca, né? Talvez o concurso saia esse ano ainda, por isso que é bom a gente já começar a estudar, né? Para não ficar muita coisa acumulada para quando abrir o edital. Então, agora eu peguei o primeiro tópico do último edital, que é operações com números reais. Bom, vamos começar a falar sobre números naturais, né? Ele começa a partir do zero e vai acrescentando sempre uma unidade, né? Aí, com isso, a gente obtém os elementos dos números naturais. Então, vai do zero até o infinito. Um subconjunto dos números naturais é esse n asterisco. Esse asterisco significa que é sem o zero. Antes de falar de expressões numéricas, eu vou aqui no Jamboard com vocês. Vamos aqui no Jamboard. Para falar dessa questão aqui, ó. Essa aqui foi para técnico de informática, a banca foi a OCP em 2014. Joana pretende dividir um determinado número de bombons entre seus 3 filhos. Sabendo que o número de bombons é maior que 24 e menor que 29, e que fazendo a divisão, cada um dos seus 3 filhos receberá 9 bombons e sobrará um na caixa, quantos bombons ao todo Joana possui? Então, se ela tem, vou colocar uma cor azul aqui, bonitinho. Então, se ela tem 3 filhos, né, e você sabe que é maior que 24, menor que 29, e cada um dos 3 filhos receberá 9 bombons, então vamos fazer assim, multiplicar 3 por 9, daí temos 27. Mas só que vai sobrar um bombom na caixa. Então, eu pego 27, somo 1, pronto, aqui eu tenho o resultado. Eu tenho o número de bombons que a Joana possui. Agora, vamos aqui, outro exemplo, né? Perguntaram para Álvaro, essa aqui foi do TRT 14ª Região, FCC 2016. Perguntaram para Álvaro, Bernardo e Kleber quantos filhos eles... Opa, tá... Quantos filhos eles tinham? Faltou um M aqui. Eu tenho 4, respondeu Álvaro. Eu tenho 3, respondeu Bernardo. Eu tenho 5, respondeu Kleber. Sabendo que... Arruma aí, gente. Aqui põe M e aqui põe E. Sabendo que
Sabendo-se que um deles mentiu para mais do que realmente tem e que os outros dois disseram a verdade, a soma máxima correta do número de filhos das três pessoas citadas é igual a. O Álvaro falou que tem 4. O Bernardo falou que tem 3. E o Kleber falou que tem 5. Se você somar, né? 5 mais 3, 5, 6, 7, 8, mais 4, 12. Só que assim, você sabe que um deles mentiu para mais. E ele quer a soma máxima. Então, o que eu vou fazer? Se ele mentiu para mais e eu quero ter o máximo, eu vou considerar que ele mentiu apenas um, né? Porque se eu considerasse que ele mentiu em 2 filhos, aí esse número aqui, como eu vou subtrair, ficaria menor. E não é, a gente quer a soma máxima, né? O maior número. Então, não vou subtrair por 2, só vou subtrair por 1. Eu vou pegar esse 12, subtraio por 1, e aqui eu tenho a soma dos filhos do Álvaro, Bernardo e Kleber. Vamos voltar para a apresentação aqui, né? Falando sobre expressões numéricas. Nas expressões numéricas, aparecem adições, subtrações, multiplicações e divisões. Aqui eu coloquei uma questão, né, que foi cobrada na IBFC em 2016. Daí tem essa expressão aqui, né, que é 6 vezes 9 vezes 3, menos 6 vezes 2, dividido por 9 mais 1. Então, vamos lembrar. O que a gente faz primeiro? A gente faz primeiro... eu não coloquei em forma de apresentação, desculpa. O que a gente vai fazer primeiro? Vai fazer primeiro o que está entre parênteses, né? Então, o que está entre parênteses aqui, 9 vezes 3 menos 6 vezes 2. Só que entre multiplicação e subtração, eu vou realizar primeiro a multiplicação. É sempre assim, você faz multiplicação e divisão, depois a soma e subtração. Primeiro dentro do parênteses, depois dentro do colchete, depois dentro das chaves. Né? Aqui não tem chaves, aqui só tem, no máximo, parênteses. Mas a gente começa, no máximo, colchete. Mas a gente começa sempre do parênteses. Então, se aqui eu tenho uma multiplicação dentro do parênteses, eu vou fazer primeiro a multiplicação. 9 vezes 3, 20, eu copio tudo, né? Coloco aqui o colchete 6 vezes. Aí 9 vezes 3, 27. Menos, copio, 6 vezes 2, 12. Fecha parênteses, copia, né? Dividido por 9, mais 1. Fecha colchete. De novo eu copio, abre colchete 6 vezes. Agora eu posso fazer a subtração, porque não tem mais ou divisão ou multiplicação. Aí eu resolvo primeiro do parênteses, 27 menos 12, 15. Aí copio, né? Dividido por 9 mais 1. Daí aqui, 6 vezes 15, 90. Copio dividido por 9, mais 1, fecho colchete. Abro o colchete de novo. 90 dividido por 9, 10. Copio mais 1. Então, o resultado deu 11. Deixa eu ver se eu tenho... Não, eu acho que era só esse exercício mesmo. Números inteiros. Podemos dizer que este conjunto é composto pelos números naturais. O conjunto dos opostos dos números naturais e o zero. Então, os números inteiros, eu vou ter os números naturais e o oposto dos números naturais, né? Que é o menos 1, menos 2, menos 3, junto com o zero, né? E o conjunto dos números inteiros com esse asterisco aqui, o que significa? Que não tem o zero.
Então, vai ser menos 3, né, do infinito para cá, menos 3, menos 2, menos 1, não tem o zero, 1, 2, 3. E se for conjunto dos números inteiros negativos, só tem a parte negativa, né? Lembrando que o zero, ele é neutro, né? Ele não é negativo nem positivo. Se você não coloca o asterisco aqui, só coloca o conjunto dos números inteiros negativos, você inclui o zero. A partir do momento que você coloca o asterisco, que significa sem o zero, daí seria só menos 3, menos 2, menos 1, sem o zero. E o conjunto dos números inteiros positivo, ele coincide com o conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. Lembrando que se tivesse o asterisco aqui, não teria o zero, então começaria aqui, 1, 2, 3, certo? Agora vamos falar um pouco dos números racionais. Chama-se de número racional a todo número que pode ser expresso na forma A sobre B, onde A e B são inteiros quaisquer com B diferente de zero. Então, esse, né, é o conjunto dos números racionais. Vamos falar agora sobre representação decimal das frações. Temos dois possíveis casos para transformar frações em decimais. Primeiro, decimais exatos. Quando dividirmos a fração, o número decimal terá um número finito de algarismos após a vírgula. Por exemplo, 1 sobre 2 dá 0,5. Parou aqui. Mas e o segundo caso? É o caso que terá um número infinito de algarismos após a vírgula. Mas lembrando que a dízima deve ser periódica para ser número racional. Observação: período da dízima são os números que se repetem. Se não repetir, não é dízima periódica, e sim números irracionais. Então, para ser, né, o que é uma dízima periódica? É que ela tem uma periodicidade no número depois da vírgula, né? Aqui vai ser sempre 3, 3, 3. Aqui vai ser sempre ali 3, 5, 3, 5, 3, 5. Né? Então, ela, mesmo que aqui, ó, seja diferente, ó, 11,666, se aqui tiver, depois da vírgula, tiver uma periodicidade, né, tem uma sequência, esses números são uma dízima periódica. Agora vamos falar sobre a representação fracionária dos números decimais. Trata-se do problema inverso, né? Estando o número racional escrito na forma decimal, nós vamos escrevê-lo na forma de fração. Temos dois casos. O primeiro é que transformamos o número em uma fração cujo numerador é o número decimal sem a vírgula e o denominador é composto pelo numeral 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número decimal dado. Como, Marisa? Eu não entendi nada que você falou. Calma, calma. É assim, por exemplo, vamos colocar aqui esse número, ó, 0,003 tem 3 casas depois do zero, certo? Então, o que eu vou fazer? No denominador, eu vou colocar 3, 0, 1 e 3 zeros. No caso, vai ficar 1000, vai ficar 3 sobre 1000. É composto, tá vendo? Ó? É composto pelo numeral 1, seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais do número decimal dado. Então, o denominador, 1, quantas casas tem? 1, 2, 3. Entendeu? Agora ficou mais claro? E quando a gente tem aqui, ó, não é zero aqui, é outro número, por exemplo, 3,3.
Eu vou colocar o número aqui em cima sem a vírgula, né? Aqui, ó, transformamos o número em uma fração cujo numerador é o número decimal sem a vírgula. Aqui em cima, a gente colocou o 3, né? E aqui a gente vai colocar 33. E embaixo, 1 mais o número de casas depois da vírgula. Nesse caso, só tem uma casa. Então, aqui, 1, 0. Viu? Agora ficou mais fácil de entender, né? E agora vamos continuar falando, né, sobre a representação fracionária de números decimais. Vamos falar agora sobre o segundo caso. Devemos achar a fração geratriz da dízima dada e, para tanto, vamos apresentar o procedimento através de alguns exemplos. Exemplo 1. Seja a dízima 0,333. Façamos x igual a 0,333 e multipliquemos ambos os membros por 10. O x eu vou multiplicar por 10 e o 0,333 por 10 também. Quando eu multiplico por 10, a vírgula sai daqui, né? Tem um zero só? Pula uma vez a casa. Tá vendo? Vem para cá a vírgula. Fica 3,333. E só faltou os 3 pontinhos aqui que eu esqueci. Subtraindo membro a membro, a primeira igualdade da segunda vai ficar dessa forma. Eu vou pegar essa aqui e tirar essa, né? Então, eu vou pegar 10x menos x, depois 3,333, infinito, que eu esqueci aqui, menos 0,333, infinito também. Então, 10x menos x, 10 abobrinhas menos uma abobrinha dá 9 abobrinhas. Sempre assim, às vezes as pessoas pensam assim, eu conto com x, não me atrapalho. Pensa nisso, pensa em abobrinha e alguma coisa assim, que fica mais fácil. Então, 10 abobrinhas menos uma, sempre quando não tem nada na frente do x, é 1. 10 abobrinhas menos uma abobrinha dá 9 abobrinhas, que é igual a 3. Por que 3, Marisa? Como assim? Olha, isso aqui eu posso cancelar, porque aqui na parte do menos, está subtraindo, ó, vai cortando, cortando, cortando. Então, essa parte depois da vírgula vai sumir. Vai ficar só a parte inteira. Então, que fica 3 menos 0, que é 3. Olha que legal, né, gente? Então, agora ficou simples. Agora, aqui o 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual a 3 sobre 9. E agora? Vamos continuar falando sobre representação fracionária dos números decimais. No segundo caso, né, exemplo 2. E agora, vamos ver. Seja a dízima 5,1717 e vai para o infinito. Façamos x igual 5,1717 e 100x igual 517,17. Por que é 100, Marisa? Não entendi. Lá você multiplicou por 10, por que aí você está multiplicando por 100? Porque eu quero deixar isso aqui, lembra que lá eu cancelei a parte depois da vírgula? Eu quero deixar essa parte aqui igual aqui. Se eu multiplicasse por 10 só, começaria aqui com 71, 71, 71, e aqui é 17, e na verdade é 17, 17, 17. Então, por isso que eu tenho, na verdade, assim, eu tenho que multiplicar pelo número, pela quantidade de algarismos que repete, né? Aqui vai multiplicar o 17, então tem que ser 2 zeros.
Lá repetiu um número só. Então, o número que repete, você coloca um zero depois do 1. E se fosse 176, 176, 176? Então, seria 1000, certo? Porque seriam 3 números que estariam se repetindo. Então, você tem que colocar 3 zeros. Então, aqui, ficou 100x igual. Lembra, ó, multipliquei por 100 aqui, para multiplicar por 100 aqui, ó, tem 2 zeros, 2 casas. A vírgula vai andar 2 casas, ó. 1, 2. Então, ficou 517,1717. Subtraindo membro a membro, temos 100 menos 1, 100 abobrinhas, menos 1 abobrinha, 99 abobrinhas. Aqui eu errei, gente. Considera aqui 7. Porque vai. Não, tá certo. Vai ser 517 menos 5, tá certo? 512. Então, isso mesmo. 99 tá aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. X é igual a 512 sobre 99. Então, transformamos uma dízima periódica em fração. Muito bom. Agora vamos fazer um exercício. Essa questão caiu no TRF na terceira região para analista judiciário, com a banca FCC em 2016. Então vamos à questão. Seja A o quociente da divisão de 8 por 3. Seja B o quociente da divisão de 17 por 7. E seja C o quociente da divisão de 14 por 22. O produto A vezes B vezes C é igual a... A não é o quociente, quociente significa divisão. Quociente, quer dizer, o quociente, na verdade, é o resultado da divisão. De 8 por 3, então aqui A, 8 por 3. O B, o quociente aqui, gente, ó, é 15. Não é 17, aqui é 15 por 7. 15 por 7. E o C, o quociente da divisão de 14 por 22. Aí ele quer saber o quê? O produto de A vezes B vezes C. Então, em vez de achar o quociente, achar o resultado da divisão de 8 por 3, depois de 15 por 7 e de 14 por 22, vamos deixar em forma de fração mesmo, depois fica mais fácil. Olha aqui. 8 dividido por 3, vezes 15 dividido por 7, vezes 14 dividido por 22. Se você olhar aqui, ó, se você dividir 8 por 2 e 22 por 2, o 8 vai ficar 4 e o 22 vai ficar 11, certo? Aqui, se eu dividir 3 por 3 vai dar 1 e 15 por 3 vai dar 5. Muito bem. Aqui, se eu dividir 7 por 7 vai dar 1 e 14 por 7 vai dar 2. Então, dá multiplicando aqui 4 vezes 5 vezes 2, dá 40. 1 vezes 1 vezes 1 dá 11. Daí sim eu faço a divisão uma única vez, do que ficar fazendo 3 divisões. Ah, Marisa, nossa, não gosto de conta, de dividir, dá muito trabalho. Não dá, gente. Na prova, vocês pensam no salário, entendeu? O salário compensa você fazer a continha de dividir. Olha lá, ó. Só não repara nesse Jamboard porque a letra ficou horrível. Parece letra de criança, né, gente?
Mas o importante é que vocês estão entendendo. Vocês vão entender e é bom. Ai, que preguiça, Marisa. Que preguiça, o que é? Lembra, pensa no salário. Toda vez que você ficar com preguiça, você pensa no salário. Aí vamos lá. 40 dividido por 11. Se eu colocasse 4 aqui, daria 44, é maior. Então, eu vou colocar 3. 3 vezes 11 é 33. 40 menos 33. 3 para 10, 7. Esse 1 veio para cá, 4 para 4. 0. Baixou o 0, que não tinha ali, então coloca uma vírgula aqui. 70 dividido por 11, se fosse 7, daria 77. Então, não. Então, tem que ser 6. 6 vezes 11, 66. 6 para 10, 4. Emprestei um daqui, coloco um aqui. 7 para 7, 0. E coloco outro 0 aqui. Né? Já tem a vírgula, não precisa colocar a vírgula de novo. Só que aqui, ó, 40 não foi... O resultado não deu certo? Não deu... Não deu 6? Deu. Então, quer dizer que vai repetir. Vai ficar repetindo, ó. 6, 3, 6, 3. Entendeu? Aqui, né? 6 deu 66. Aqui, 3. 3 vezes 11, 33. Para 40, vai dar o 70 de novo. Vai ficar repetindo. 6, 3, 6, 3, 6, 3. Entendeu? Então, vamos voltar aqui. Que vai dar esse aqui, ó. 6, 3, 6, 3, 6, 3. Essa dízima periódica. Então, voltando lá. Agora vamos falar sobre números irracionais. A identificação de números irracionais. Então, vamos pensar nisso aqui, ó. Todas as dízimas periódicas são números racionais, que elas são periódicas. Todos os números inteiros são racionais. Todas as frações ordinárias são números racionais. Todas as dízimas não periódicas são números irracionais. Então, se for dízima periódica, é racional. Não periódica, é irracional. Todas as raízes inexatas também são números irracionais. A soma de um número racional com um número irracional é sempre um número irracional. Porque você vai somar uma coisa exata com uma coisa... Por exemplo, se tem 1 e 1 mais π, né, que é 3,14. 14, 16 e vai infinitamente. O π é um número irracional. Então, vai ficar 4,14, 16, blá, blá, blá. Então, sempre vai dar um número irracional a soma. Eu dei um exemplo. Mas tem jeito de provar, mas eu não vou provar isso para você, só dei um exemplo. A diferença de dois números irracionais pode ser um número racional. Como assim, Marisa? Você não falou que a soma de um número racional com um número irracional é sempre irracional? Como que a diferença de irracional pode ser um número racional? Justamente quando se a gente pegar um número, por exemplo, 1,14, 16, blá, 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 infinito, e pegar 0, menos 0,14, 16, barará, barará, blá, ele não vai dar 1. Então, a diferença de dois números irracionais pode ser que seja racional. Também tem como provar isso, mas eu só dei um exemplo, eu não vou provar porque não é esse
o objetivo, né? A gente tem que colocar o X, pintar a bolinha certa na prova. A gente não tem que. Isso aqui não é aula de nível superior, né? Para você ser professora de matemática, para você ser professor de matemática. Você só tem que colocar, né? Fazer a bolinha na opção correta. Então, só guarda isso na cabeça, né? Come com farinha e vamos que vamos. Os números irracionais não podem ser expressos na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Então, não. Ah, se eu fizer aquele jeito que você falou para mim, Marisa, de pegar lá e multiplicar por 10, depois subtrair, eu vou achar. Não. Os números irracionais, você não vai conseguir fazer isso. Agora vamos falar. Então, nós já falamos de como são os números naturais, né? Demos a definição dos números naturais, que vai do 0, 1, 2, 3 até o infinito. E os números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. Estão contidos no conjunto dos números inteiros. Porque no conjunto dos números inteiros tem os números naturais mais o inverso dos números naturais, né? Menos 1, menos 2, menos 3, né? O inverso deles. E tanto os números naturais, tanto o conjunto dos números naturais, quanto o conjunto dos números inteiros, está contido no conjunto dos números racionais. Pensa numa reta. Pensa numa reta, né? Você tem a reta lá. A reta é infinita, né? Vem para cá e vem para lá. Então, tem os números negativos, os números positivos e o zero. Só que entre o 0 e o 1 tem o meio, que é o número racional, né? Então, significa que o conjunto dos números racionais, ele contém os números inteiros e mais os fracionários, né, as dízimas periódicas. E os números irracionais não estão contidos nesse conjunto que estão os racionais, porque os números irracionais não obedecem aquela característica, né, de você ter aquela constante e poder transformar em fração, né, ter uma periodicidade que você consiga transformar em fração. Como você não consegue transformar em fração, ele não está dentro, porque aqui, os números racionais, você sempre vai conseguir transformar em fração. E como os irracionais você não consegue, ele tem que ficar aqui fora. Mas o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais estão dentro dos números reais. Então, os números reais, eles contêm o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais, sendo que dentro do conjunto dos números racionais eu tenho o conjunto dos números inteiros e dentro do conjunto dos números inteiros eu tenho o conjunto dos números naturais. Né? Vamos pensar na reta de novo? Vamos pensar na reta de novo. Já falei para vocês, né? Vocês têm que imaginar uma reta. Faz de conta que isso aqui está reto, tá, gente? Então, aqui tem o 0, menos 1 e vai para cá infinito. Aqui tem o 1, tem o 2, tem o 3. Mas o 3 quartos tá aqui, né? Então, a partir daqui do 0 infinito, conjunto dos números naturais. Do infinito para cá, do infinito para cá, inteiros.
os 3/4, entre o 0 e 1 tem infinitos números, correto? O que dá para ser representado com forma de fração são os números racionais, certo? Então, entre 0 e 1 tem os números racionais também. Então, tem mais números dentro dos números racionais do que dentro dos números inteiros. E aqui tem o 3,1416, que é o π. Ele é irracional. Então, além, né, daí aqui tem infinitos números, entre o 3 e o 4, por exemplo. Tem os que podem ser representados em forma de fração e os que não podem ser representados em forma de fração também. Então, tem mais números, tem os números irracionais, mais os números racionais que formam os números, o conjunto dos números reais. Vamos ver esse exercício aqui, que foi da UFES, técnico em contabilidade, de 2015. Sejam x e y números reais, é correto afirmar. Se x e y são números racionais e não inteiros, então y vezes x é um número racional e não inteiro. Aqui na apresentação que a gente estava vendo, a única propriedade aqui é que todas as dízimas não periódicas são números irracionais, que todas as raízes inexatas são números irracionais e que a soma de um número racional com um número irracional é sempre um número irracional. A diferença pode ser um racional, mas não fala aqui nessas propriedades que a multiplicação de números racionais, de números irracionais, vai dar um número irracional. Então, pode ser que a multiplicação dê um número racional. Então, vamos voltar aqui. No Jamboard. Então, letra B. Se x é um número irracional e y é um número racional, então x mais y é um número irracional, correto? É aquela propriedade que a gente viu. Então, a letra certa é a letra B. Aqui a gente já viu, né? Já vimos aqui. Agora os intervalos. Intervalo fechado, né? É representado pelo colchete fechado entre A e B. O conjunto, ou dessa forma, né? Conjunto, daí abre as chaves. Para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, está o quê? A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a b. E também existe o intervalo aberto, né, que é representado pelo colchete ao contrário. E é representado assim também, abre chaves, né, x pertence ao número dos reais, está o quê? A é menor que x, que é menor que b. Vamos lá naquela reta maravilhosa que eu faço, que dá vontade de sair correndo? Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é o intervalo fechado. Olha, gente, faz de conta que essa reta é uma reta. E aqui é o intervalo, representação de um intervalo fechado. É uma bolinha pintadinha, tá vendo? Intervalo fechado. Esse aqui é o intervalo aberto, que é o colchete lá
Esse aqui é o colchete assim, certo? E esse aqui é o colchete assim, ó, certo? De A e B. E esse como seria, Maris? Não tô entendendo. Lembra? É assim, ó. Aqui é fechado e aqui é aberto. Olha que bonitinho. Aqui é o contrário, aqui é aberto, aqui é fechado. Certo? Agora vocês estão lembrando de tudo, muito bem. Vamos continuar. Aqui, vamos continuar. Nós falamos dos intervalos limitados, agora vamos falar dos intervalos ilimitados, né? Por exemplo, aí aqui o colchete vai ser sempre para esse lado, porque o infinito, né, não tem fim aqui. Então, vai do menos infinito até o B, né? Ou representa dessa forma, né? Abre as chaves, x pertence ao número dos reais, ao conjunto dos números reais, tá o quê? X é menor ou igual a B. Sem intervalo fechado aqui. Intervalo aberto. Não, intervalo fechado de novo, né? Só que aqui, gente, eu coloquei aqui, voltando lá, eu coloquei aqui chaves, mas não é chaves, tá? É aquele colchete para fora, porque é o infinito positivo, vai do A até o infinito positivo. E o conjunto vai ser representado pelo abre chaves, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a A. Fecha as chaves. Aí vamos voltar lá na minha reta maravilhosa. Reta melhor que essa não tem. Olha, então aqui, ó, como é representado. Esse aqui é do infinito negativo com o B fechado, né? Tem aqui o infinito. Ai, meu Deus, olha que coisa maravilhosa. Até o B. E o B aqui é fechado, né? Porque tá pintadinha aqui a bolinha. E quando a bolinha é aberta, vai ser representado assim, ó. Do, só que é do infinito negativo. Infinito negativo até o B, só que o B é aberto também aqui, olha que bonitinho. E aqui o A é fechado até o infinito. Então, o A fechado até o infinito positivo. E aqui sempre aberto. E aqui não está aparecendo aqui. Isso, ó. Então, aqui o A é aberto até o infinito positivo. Então, infinito positivo aqui é aberto também. Certo? Vamos voltar para a apresentação. Aí, aqui, vamos falar agora de potenciação. Né? Aqui é chamado de base, esse aqui é o expoente e esse aqui é a potência. E nós sabemos que todo número elevado a zero resulta em 1, né? Qualquer número elevado a zero é 1. Todo número elevado ao expoente 1 é o próprio número. Todo número negativo elevado ao expoente par resulta em número positivo. Todo número negativo elevado ao expoente ímpar resulta em número negativo. Então, quando é ele elevado, qualquer número, um número negativo elevado ao expoente par, fica positivo.
negativo elevado a expoente ímpar, continua negativo. Se o sinal do expoente for negativo, devemos passar o sinal para positivo e inverter o número que está na base. Vamos lá. Vamos ver aqui. Acho que eu coloquei alguma coisa no Jamboard sobre isso. Então, por exemplo, ó, você tem um número aqui elevado a um número negativo. O que significa isso? Para você resolver, você vai ter que colocar 1 sobre 2 elevado a 2. Né? Daí ficou positivo. Aí esse resultado dá 1 sobre 4. Né? Olha que letra maravilhosa, não, gente? Vamos lá de novo, então. A quarta propriedade, né? Todo número negativo elevado a expoente ímpar resulta em um número negativo, a gente já viu. Se o sinal do expoente for negativo, devemos passar o sinal para positivo e inverter o número que está na base, né? Fica 1 sobre 4, aquele caso que a gente viu lá atrás. E a sexta propriedade, toda vez que a base for igual a zero, não importa o valor do expoente, o resultado será igual a zero. Agora que são as propriedades, na verdade, né? A elevado a m vezes A elevado a n é igual a elevado a m mais n, né? Quando o número está elevado a um expoente, multiplica pela mesma base elevado a outro expoente, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Na divisão, temos a mesma base, conserva a base, subtraem-se os expoentes. E quando é potência de potência, você vai permanecer a base e você vai multiplicar os expoentes. Agora vamos fazer esse exercício aqui, que caiu no metrô para assistente administrativo júnior pela Banca FCC em 2014. 4 números inteiros serão sorteados. Se o número sorteado for par, ele deve ser dividido por 2. E ao quociente deve ser acrescido 17. Se o número sorteado for ímpar, ele deve ser dividido por seu maior divisor. E o quociente deve ser subtraído por 15. Após esse procedimento, os 4 resultados obtidos deverão ser somados. Sabendo que os números sorteados foram 40, 35, 66 e 27, a soma obtida ao final é igual a... Nossa, Marisa, não entendi nada, que coisa enorme. Pois é, a FCC é assim, né? Ela tem... essa questão é simples, mas as questões da FCC costumam ser grandes, assim, para acabar mesmo confundindo o candidato, né? E quem tem persistência, vai com paciência, consegue. Quer ver? Ó, vamos lá no Jamboard de novo. Então, sorteou esses números aqui, né? 40, 35, 66 e 27. Falou que se o número sorteado for par, ele deve ser dividido por 2. Então, por exemplo, aqui 40 é par. Então, dividiu por 2 e ao quociente, quer dizer, ao resultado, eu vou somar 17. Será acrescido, né? Somado 17. Então, 40 dividido por 2, 20, mais 17, 37. E o 35 é ímpar. Se o número sorteado for ímpar, ele deve ser dividido por seu maior divisor. Qual é o maior divisor de um número? É ele mesmo, certo? Então, vai ser o 35 dividido por 35. E
do quociente e do resultado, né, deve ser subtraído 15. Aí daqui eu vou subtrair 15. Então fica 1, né, 35 dividido por 35 dá 1. Menos 15, menos 14. Eu tenho R$ 1, devo R$ 15, eu continuo devendo, só, quer dizer, só não, né? Continuo devendo R$ 14, só paguei R$ 1. Caloteira, né? Professora caloteira. Então, vamos lá. 66. 66 é par. Então, eu vou fazer aquele esquema lá, dividir por 2 e somar, aqui somar 17. Então, dividi por 2, deu 33, e somei 17, deu 50. O 27 é ímpar, então o 27 eu vou dividir pelo maior divisor, que é ele mesmo, e subtrair por 15. Aqui eu esqueci o 5. Então, aqui deu 1 menos 15. 1 menos 15, menos 14. Tenho R$ 1, devo R$ 15, paguei R$ 1, fiquei devendo 14. Certo, galera, vamos continuar, tá acabando. Calma, paciência, o primeiro tópico, né? Mas vamos acabar o primeiro tópico hoje na primeira aula. Vamos lá. Agora vamos falar sobre radiciação. Aqui é o índice, o M é o índice, esse aqui chama radical, e o 2 que está dentro do radical, né, chama radicando. Uma técnica de cálculo, né, é a determinação da raiz quadrada. Para a determinação da raiz quadrada de um número, você pode fatorar, né? Fica mais fácil quando o algarismo se encontra fatorado em números primos. Lembra de fatoração? Então, tem que lembrar de fatoração. Radiciação. De modo geral, se A pertence ao conjunto dos números reais positivo, tal que B pertence ao conjunto dos números racionais e N pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero, então, raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Quer dizer, se a raiz aqui está tudo dentro da mesma raiz e é uma multiplicação, eu posso dividir, fazer uma raiz menor vezes a raiz do outro número. Certo? Então, e agora, essa aqui também pode fazer assim, ó, raiz quadrada de frações ordinárias. Também, se vale, né, para multiplicação, também vale, nesse caso, para divisão, ó. Tudo está dentro da raiz, então eu posso colocar raiz do número de cima dividido pela raiz do número de baixo. Né, que nem aqui, e aqui. Mas para que eu uso isso, professor? Pelo amor de Deus! Ó, e se você tivesse um número com vírgula aqui, um número decimal, dentro da raiz? Nossa, complicou, né? Complicou. Mas se eu pegar e colocar e multiplicar, né? Se aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, eu posso colocar 1 e 0, dividido por 100. Dividido, né? E o denominador eu coloco 1 e o número de casas depois da vírgula vai ser o número de zeros que eu vou colocar depois do 1. E aqui em cima fica sem a vírgula, certo? Então, ficou 169 dividido por 100. Duas casas. 2 zeros. E aqui em cima, sem vírgula.
Então, ficou raiz de 169 sobre raiz de 100, né? Eu peguei essa raiz maior aqui, coloquei aqui, depois coloquei aqui. Aí, raiz quadrada de 169 é 13, e raiz quadrada de 100 é 10. E aqui ficou 1,3, 3 dividido por 10, né? 1, 0, ele tá aqui, passou para cá. 1,3. Tá vendo aonde que você pode usar essa propriedade? Agora vamos falar sobre operações de radiciação. A multiplicação. Da mesma forma, né, que eu tinha lá e dividi, o contrário também é válido. Se eu tenho raiz quadrada, mas tem que ser o mesmo índice, né? Aqui, raiz quadrada. Ó. Raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B é igual a raiz quadrada de A vezes B. E agora, quando a gente vai fazer adição e subtração, né? Por exemplo, esse caso aqui, raiz de 2 mais raiz de 8 menos raiz de 20. Como que eu faço isso? Vamos lá para o Jamboard de novo. Como que eu faço isso, né, gente? Tenho uma raiz de 2 mais raiz de 8 menos raiz de 20. Lembra que eu falei de fatoração? Aqui não dá para fatorar. Aqui eu só vou copiar aqui, raiz de 2. Raiz de 8, vamos fatorar? 8 dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, aqui ficou 2. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, né? Continua dentro, como ele está dentro da raiz, né? Eu fatorei ele, deixei dentro da raiz. Só que 2 ao cubo não é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 2. Nossa, por quê? Ó, aqui é como se tivesse 1. Nossa, que um horrível, mas... Ó, faz de conta isso aqui é 1. Você lembra que quando você tem a base igual, você soma os expoentes? Você tem a base igual, permanece a base, somam-se os expoentes. 2 mais 1. Isso aqui vai dar 2 ao cubo. Da mesma forma que eu posso pegar esse 2 ao cubo e transformar, né, fazer o contrário. 2 elevado a 2 mais 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, certo? Aqui dá para sair da raiz, né? Porque esse aqui corta com esse, né? Que é como se você tivesse aqui 2 elevado a 2 dividido por 2. Vai dar 2 elevado a 1. Então, esse 2 pode sair. Ele saiu. Só que esse aqui não dá, ó. Ele continua 1 e aqui é 2, né? Continua o 2 elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que raiz de 2, certo, gente? Então, esse aqui não dá para sair, ele fica dentro. Então, o máximo que eu posso chegar é nisso aqui. E agora o 20. 20, vamos fatorar. 20 dividido por 2, sempre pelos números primos, lembra? Começa pelo 2, depois vem o 3, depois vem o 5. Só que daí, por exemplo, nesse caso não dá para dividir por 3, daí vai para o próximo número primo, né? Então, 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Aí, 5 dividido por 5 dá 1. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Vezes 5. E tá dentro da raiz, né? Então, raiz de 20 é igual 2 ao quadrado vezes 5. Que é igual, esse aqui pode sair, né? Da raiz, 2. E esse aqui não, porque ele tá 1, ele continua ali 5 elevado a meio, que é raiz de 5, né? Raiz de 5. Então, aqui fica 2, saiu da raiz, raiz de 5. Então, como que ficou? Esse aqui continua ele mesmo, eu copiei aqui, né? O raiz de 8, a gente fatorou e descobriu que é 2. Raiz de 2, colocamos aqui.
menos raiz de 20. Raiz de 20 a gente descobriu que é 2 raiz de 5. Então, menos 2 raiz de 5. Só que aqui, ó, antes do raiz de 2, é como se tivesse, deixa eu só trocar a cor, colocar o vermelho. É como se tivesse o 1 aqui. E esse aqui é o 2. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês sentir dificuldade, pensem em abobrinha? Então, aqui é como se... isso aqui é como se fosse x, né? Pensa em x, se essa raiz de 2 fosse x. E x é abobrinha, certo? Uma abobrinha mais duas abobrinhas, 3 abobrinhas. Só que essa abobrinha aqui é o raiz de 2. Raiz de 2. Menos 2 raiz de 5. Ah, professor, agora eu vou pegar esse aqui e somar. Não, gente. Só pode somar abobrinha com abobrinha. Aqui você está querendo somar abobrinha com abacaxi. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Raiz de 2 é diferente de raiz de 5. Eu não posso pegar aqui 3 menos 2 e colocar 1 raiz. Daí vai ficar o quê? Vai ficar abobrinha ou vai ficar abacaxi? Não tem jeito, né? Então vai ficar assim. A resolução é essa. O resultado final não dá para fazer mais nada. É isso aqui. Agora, estamos aqui. Vamos para o último slide. Racionalização de denominadores. O primeiro caso, é isso mesmo? Não. É isso mesmo, a gente estava aqui, né? Falando sobre adição e subtração. Agora vamos para o último. Racionalização de denominadores. Primeiro caso, o denominador composto por uma só parcela. Você tem o 3 e o raiz de 3 embaixo. Se você multiplicar o numerador por raiz de 3 e o denominador por raiz de 3, aqui em cima vai ficar 3 vezes raiz de 3, e embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Da raiz de 3 ao quadrado, 2 dividido por 2, dá 1, quer dizer, sai da raiz, o 3. Daí esse 3 corta com esse 3, o resultado final fica raiz de 3. Sempre quando você tiver uma raiz no denominador, você vai multiplicar em cima e embaixo, né? Qualquer número multiplicado em cima e embaixo pelo mesmo número, é ele mesmo. Por isso que a gente pode fazer isso para simplificar, né, esse número. O segundo caso é quando o denominador é composto por duas parcelas. Aí você tem, né, o 3 e o 2 menos raiz de 10. O que você pode fazer? Lembra daquela propriedade que se você tem a multiplicação de um número de x menos y, fecha parênteses, multiplica por, abre parênteses, x mais y, fecha parênteses, vai dar igual ao primeiro número, que é x, ao quadrado do primeiro número, menos o quadrado do segundo número, y ao quadrado. Então, daí eu vou dar um jeito de sumir com a raiz de baixo. Para sumir com a raiz de baixo, eu tenho que multiplicar por um número que suma essa raiz. Como vai sumir, né? Então, aqui eu tenho menos, aqui eu vou multiplicar por mais, para ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, peguei aqui o 2 menos raiz de 10, coloquei 2 mais raiz de 10 multiplicando em cima, multiplicando embaixo. Aí isso aqui vai ficar, olha lá, distributivo, 3 vezes 2, 6. 3 vezes raiz de 10, 3 raiz de 10, mais 3 vezes raiz de 10, dividido.
Quadrado de 2, 4. Quadrado de raiz de 10, 10. Continuo resolvendo. 6 mais 3 raiz de 10 é igual 4 menos 10, menos 6. Eu vou colocar o menos tudo lá em cima e é para aqui ficar positivo. Digamos que ficou menos 6 aqui, e aqui ficou positivo, menos 3 aqui, e aqui ficou positivo. Só que aqui, 6 dividido por 6, como, aqui eu posso separar assim, 6 dividido por 6, mais 3 raiz de 10 dividido, menos 3 raiz de 10 dividido por 6. Menos 6 dividido por 6, menos 1. Menos 3 raiz de 10 dividido por 6 se simplifica, né? 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Então, dá menos meio, que multiplica a raiz de 10. Ou, né, raiz de 10 sobre 2. Então, é bastante coisa? Mas a gente tendo paciência, né, e relembrando aos pouquinhos, no final dá tudo certo. Então, nós nos vemos na próxima aula. Boa sorte, bons estudos. Até mais.